É isso aí. Muito obrigado por mais um dia, né? Meu Deus, muito obrigado por mais uma permissão de poder estar aqui com vocês, de mais uma semana, né? Estando aqui com vocês. Hoje, bastante reflexão e, de novo, né? O grupo de estudo em educação espiritualista, ele se preocupa muito com essa parte de como que a gente aplica isso na sociedade, como a gente consegue não só falar, não só ver os ensinamentos, mas sim aplicá-los, tá? Dá uma melhoradinha aqui. Isso, pronto, fica melhor, tá bom? A gente vai brincando com a câmera aqui, para também não ficar muito tempo parado. Então, hoje, né, a gente já tinha combinado, a gente deixa gravado, vou deixar aberto, vou deixar público. Os eixos temáticos são espiritualidade e negócio, espiritualidade e educação, espiritualidade e sociedade brasileira. A aula de hoje é a discussão sobre a entrega a Deus, o sabor da fé e as verdades sobre as pessoas que a gente esquece. Ninguém é perfeito e as pessoas são únicas. Ninguém é igual a ninguém. Frequentemente ensino as pessoas a entregar completamente suas aflições a Deus. O que quer dizer é que, independentemente do que ocorra, não devam se preocupar. Independentemente do que ocorra, não devem se preocupar. Parece algo simples que conseguimos realizar sem nenhuma dificuldade, mas na realidade não é. As pessoas te tiram do sério, né? As pessoas, você está quieto lá, daqui a pouco vem uma notícia que você fala, meu Deus do céu, o que essa pessoa está fazendo? Né? Mas vai de você se desestabilizar ou não. Eu tento manter-me centrado na maioria das vezes, na maioria dos casos. Lógico que eu estouro de vez em quando, mas depois eu... Quer saber? Entrego para Deus. Não é meu esse sentimento, essa raiva, essa culpa, esse egoísmo, essa falta de sabiência e espiritualidade da outra pessoa, não é minha. Não é minha culpa. Eu mesmo, quando me vejo nessa situação, faço um grande esforço para entregar tudo a Deus. Entretanto, as preocupações começam a me rondar. Afinal, neste mundo cheio de perversidades, é quase impossível conseguir isso. Por outro lado, a pessoa de fé é diferente das demais. Então, logo lhe surge uma preocupação, lembra-se de entregá-la a Deus. E sente grande alívio. Então, ontem mesmo, quinta-feira, veio umas notícias ruins, né? Eu falei, olha Deus, isso pertence ao Senhor. Como veio, como que pode ir? Ou por que veio, né? O que falta ainda para limpar isso, né? Para ficar tranquilo isso? Então, não ignorar, né? Mas também não se fazer de bobo, né? Você tem que ir lá, lutar os teus valores, os teus princípios, mas lembrando que entrega na mão de Deus. Não vale a pena essa briga toda, né? Esse dissabor todo. Gostaria de salientar um ponto que as pessoas não percebem. Se interpretarmos espiritualmente, veremos que o pensamento, o sonem, já falei sobre isso, de preocupar-se é uma espécie de apego, né? Eu quero isso, eu quero fazer aquilo, eu quero que seja do meu jeito, tem que ser do meu jeito, né? E às vezes não é do meu jeito. Às vezes dentro da Double Age não é do meu jeito. Eu delego mesmo, eu deixo na mão da Harumi, deixo na mão da professora Andresa, deixo na mão do Diego, da Thaís, do André, entre outros que estão com a gente. Ou seja, o apego à preocupação é como um mal que influencia negativamente todas as coisas. Todas as coisas. Geralmente, quando se fala em apego, pensa-se no apego que se liga ao desejo de ter sucesso, de obter dinheiro, de viver no luxo e de satisfazer todas as vontades.
Há ainda outro tipo de apego, de caráter maligno, que se manifesta em desejo como aquele sujeito é um insolente, um atrevido, e eu o odeio. Vou lhe dar uma boa lição. Cara, esquece. Esquece. Não tem que dar lição nenhuma. Quem é você para dar lição às pessoas? Entretanto, o apego ao qual me refiro não é aquele tão óbvio. É um apego que geralmente passa despercebido. Trata-se da preocupação com o presente ou da ansiedade excessiva. Refiro-me também ao sofrimento pelo que ficou no passado. Quando se trata de um fiel, embora Deus queira conceder-lhe graças, o apego acaba formando espiritualmente um obstáculo. E quando mais forte ele for, esse apego, quanto mais forte ele for, mais fraca é a proteção divina. E por esse motivo as coisas não ocorrem a contento. Você tem que estar literalmente ligado, antenado e em contato com essa fé. Um bom exemplo disso é que a proporção que se deseja muito alguma coisa, mais difícil é consegui-la. Qualquer um já teve a experiência de ver concretizar seu desejo quando já tinha desistido dele. Isso é sensacional. Na prática do Diorei, dá-se o mesmo. À medida que a vontade do ministrante de curar alguém se intensifica, fazendo pensar, quero curá-lo de qualquer maneira, o restabelecimento será mais demorado. Entretanto, quando o Diorei é ministrado com desprendimento, ou até mesmo com um pouco de dúvida, não sei se essas pessoas se restabelecerá ou não, mas em todo caso vou ministrar-lhe Diorei. Para surpresa geral, o doente se recupera mais facilmente. Em outra situação, apesar dos familiares e amigos próximos ansiarem pela cura, o doente em estado grave, que parecia estar se recuperando, não se restabelece e muitas vezes acaba morrendo. Ao contrário, observa-se que a recuperação advém de forma relativamente fácil e rápida, quando o enfermo fica um tanto indiferente ante a ideia da vida e da morte. E seus familiares parecem não se preocupar muito. Temos ainda casos de doentes e seus familiares que desejam a salvação a todo custo. Contudo, a doença se agrava até chegar ao ponto em que, ante a perspectiva do inevitável desenlace, todos acabam desistindo. É então que sobrevêm melhoras rápidas e afirma-se a cura. Um fato curioso: há enfermos que insistem dizendo: não posso morrer com uma doença tão simples como essa. Mostrarei que sou capaz de curá-la pela minha força mental. Geralmente tais pessoas acabam morrendo. E a causa principal está no apego à vida. De novo, mais uma vez, deixa na mão de Deus. Quem sou eu para orquestrar tudo isso? Quem sou eu para orquestrar tudo isso? Creio que puderam compreender por meio desses exemplos quão pavoroso é o apego. Assim sendo, em caso de doentes sem qualquer chance de salvação, primeiramente deve-se deixar subentendida a improbabilidade de cura e dizer que rogaremos a Deus que lhes conceda a salvação no mundo espiritual. É bom deixá-los bem cientes disso, bem como comunicar aos familiares. A partir de então, com a ministração de Diorei, muitas vezes o estado de saúde começa a melhorar. Embora o assunto seja diferente, constatamos que situação semelhante se manifesta no relacionamento entre pessoas de sexo opostos. O demasiado interesse de uma pode afastar a outra, causando-lhe repulsa. Pode parecer extremamente irônico, mas é o apego de um que esfria o coração do outro. Se você está indo com muita sede ao pote aí com relação a relacionamentos, esquece. Você causa repulsa, ao outro. Aliás, os fatos deste mundo, na sua maioria, têm realmente caráter irônico. Por esse motivo, são complicados e também interessantes. Pelo exposto, creio que puderam compreender que quase sempre o apego é a causa do insucesso. É nesse sentido que digo frequentemente para visarem ao efeito contrário. É a ironia das ironias.
mas é a pura verdade. Desapega. Desapega. Você não está no controle de toda a situação. Você pode querer antecipar, você pode querer ajudar, você pode querer mapear todo o cenário, mas não está no seu controle tudo. O sabor da fé. Desejo falar a respeito do sabor da fé. Não existe neste mundo nada que seja destituído de sabor. Tudo possui seu sabor, seu encanto, as coisas, o ser humano e a vida cotidiana. Se o excluirmos da vida, esta se tornará insípida e o ser humano certamente perderá a vontade de viver. Por conseguinte, creio que não é exagero dizer que o seu apego à vida decorre do deleite proporcionado pelo sabor. Evidentemente, também na fé existem aquelas com e sem sabor. Pode parecer estranho, mas no mundo há exemplos de fé que suscitam medo. Seus adeptos temem as divindades que vivem sob fortes restrições, aprisionados pelos mandamentos e sem nenhuma liberdade. Denomino de fé infernal esse tipo de fé. Originariamente, o ideal da fé é um contínuo estado de tranquilidade, em que o ser humano vive com alegria e prazer. Então, ele percebe que a beleza da natureza expressa nas flores, nas aves, na brisa, na lua, no canto dos pássaros, nas águas e nas montanhas, são dádivas de Deus para confortá-lo. Agradece profundamente por ser abençoado com alimentos, vestuário, moradia. Sente proximidade não apenas dos humanos, mas de todos os seres vivos da fauna e da flora. É preciso chegar a um estado de espírito em que, após o máximo esforço em qualquer situação, a pessoa se entrega a Deus. Isso significa estar em estado de graça. Tá? Estar em estado de graça. No original, a expressão é Houtsu no Kyochi, que significa felicidade que brota no coração pela fé. Segundo o ensinamento budistas, também significa uma alegria que encanta, ou estado de êxtase. Na tradição cristã, uma pessoa que está em estado de graça vive na amizade e amor de Deus. O vocábulo graça provém do latim gratia, que deriva de gratus, grato, agradecido. Também significa gratificar, que desde o século XV equivale a agradecer. O quão estamos agradecendo pelas pequenas coisas, por eu estar aqui te olhando, por eu estar aqui falando, por eu estar aqui me mexendo, por eu estar aqui sentado, por eu poder levantar sem dor nas costas, por eu poder estar tomando um chá, por eu poder estar com uma música, por eu poder ter tecnologia, desenvolvimento humano, por eu poder ler. Sempre que me deparo com uma questão difícil de ser resolvida, procuro entregar aos cuidados de Deus e aguardo. Sem julgamentos. Sem julgamentos. Numerosas experiências minhas demonstraram que essa atitude leva a resultados melhores do que os esperados. Posso afirmar que nenhuma vez ocorreu os resultados terem sido de forma como eu temia. Costumo alimentar esperanças e acho interessante o fato de os resultados superarem as expectativas. Porque foge do meu controle, né? Não sou eu, não é a minha força. A força humana, a força do professor Caio, ou a sua força, a força da sua equipe. Quando surge algo desagradável, momentaneamente, me preocupo. Mas logo penso que se trata da premissa para bons acontecimentos. Entrego o problema a Deus e percebo que a situação ruim, infalivelmente, traz coisas boas. Já que, por vezes, são preocupações infundadas. Não me contento de tanta gratidão. Não me contento de tanta gratidão. Em suma, sou uma pessoa agraciada de milagres diários. Eis o que eu denomino de maravilhoso sabor da fé. Coletâneas de assuntos sobre fé, 5 de setembro de 1948, extraído do livro Alicerce do Paraíso, Ensinamentos de Mokichi Okada, de Meishu Sama. O sofrimento das pessoas acontece de maneira muito repetitiva, monótona.
Sempre os mesmos problemas, as mesmas reclamações, as mesmas histórias. O ser humano é saudável, infinitamente criativo, mas quando fica neurótico, torna-se excessivamente rígido e, como eu acabei de ler, apegado. Quando visito as empresas para as quais presto assessoria, espanto-me com a ignorância das pessoas a respeito do ser humano. Acostumaram-se a se relacionar com máquinas e esperam o mesmo tipo de reação dos seres humanos. O resultado é o pior possível. Os líderes sentem-se abandonados em seus projetos. Os funcionários desistem de implantar novas soluções porque não têm motivação. O pessoal da produção sente-se menos valorizado do que as máquinas. Por isso que aqui na Double Age a gente ministra de orelha nos funcionários, a gente pergunta como é que eles estão. Eu ligo para eles, né, para cada um deles. Eu cuido de cada um deles. As torres de Babel modernas estão dentro das empresas. Cada qual fala uma língua diferente. Age isoladamente. Faz do companheiro um adversário. Ou pior ainda, um extraterrestre que se expressa no idioma incompreensível. Isso está atrelado muito ao dono, né? Como é que o dono consegue trazer essa questão de pertencimento, de missão, de continuarem lutando pela empresa, mesmo ela indo em baixa? Porque ele cuidou do funcionário quando estava em baixa e não desistiu das pessoas. Quem gerencia, né, a empresa são pessoas. Por mais que eu contrate as máquinas para fazer um pouco do serviço, são as pessoas que... Mas existem verdades muito simples a respeito das pessoas que são portas de entrada da criação de relacionamentos saudáveis. Há quem tenha consciência dessas verdades, saiba que elas existem e que representam a essência do ser humano. Vamos conhecer essas verdades básicas. Um eficiente código de acesso à alma dos seres humanos. Ninguém é perfeito. Todos nós sabemos que nenhum ser humano é perfeito. Os pais não são perfeitos, o chefe não é perfeito, os empregados não são perfeitos, os clientes não são perfeitos, os fornecedores não são perfeitos, o cônjuge está longe da ideal de perfeição, os filhos também não são perfeitos e principalmente nós também não somos perfeitos. Por isso que eu preciso de um conselho dentro da Double Age, né? Um conselho, são umas pessoas que me orientam, né? Que me ajudam. Olha, será que não é legal a gente ir por aqui? Será que não é legal a gente conversar por aqui? Todo mundo sabe disso. Então, por que queremos encontrar no outro a perfeição? Né? Estamos fazendo uma viagem de aprimoramento e a imperfeição faz parte desse processo evolutivo. Por mais virtudes que alguém tenha, cometerá em algum momento da vida pequenos deslizes. As pessoas criam mitos para depois se decepcionar com eles. Quando você começa a trabalhar em uma nova empresa, o primeiro impulso é achar o chefe o máximo, um indivíduo especial, cheio de qualidades, sem nenhum defeito. Embora você já saiba que não existem pessoas perfeitas, insiste em atribuir a ele uma aura de perfeição, como se fosse um semideus. Em determinado momento, porém, esse chefe demonstra ter falhas, e essa revelação inesperada faz com que você mude completamente de opinião, passa a desqualificá-lo, como se ele tivesse sido reprovado no teste de perfeição. Os meios de comunicação adoram expor as imperfeições dos ídolos, como se esses defeitos anulassem seu valor. A apresentadora Xuxa é admirada e cultuada como uma verdadeira rainha, uma pessoa vitoriosa que saiu de uma vida extremamente simples para o mais absoluto extremato. A mídia celebra suas conquistas, mas ao mesmo tempo procura realçar algum ponto negativo. Xuxa não tem marido na época, né? Para quem procura imperfeições, esse detalhe é um prato cheio. Vejam, ela não é perfeita. Ninguém é perfeito. Vivemos em busca da mulher ou do homem ideal. As pessoas sentem-se muito solitárias.
mas quando conhecem um novo companheiro ou companheira, criam, ainda que inconscientemente, uma expectativa de perfeição absoluta. Essa pessoa que eu quero para o resto da vida, mas tem que ser do meu jeito, senão você está fora. Imaginam que ao ficar junto dessa pessoa, todos os problemas serão resolvidos. Alguns meses juntos, às vezes, são suficientes para se decepcionar. Uma relação jamais é perfeita, pois sempre existem arestas a serem aparadas e aspectos a serem desenvolvidos. Nessa evolução, a dois é que reside uma das maiores riquezas do casamento. A mesma expectativa perfeccionista acompanha os pais, que costumam colocar o filho recém-nascido num pedestal de perfeição. Mas à medida que ele cresce, o pai começa a perceber que dentro da personalidade da criança há focos de imperfeição. Ela tem falhas disciplinares, de concentração e nos esportes. Muitos pais então entram em desespero, porque concluem que não são capazes de criar um ser perfeito. Autocriticam-se terrivelmente e começam a culpar o filho. Buscam ajuda de todo tipo de profissional, professor, terapeuta, fisioterapeuta. Querem a tão desejada perfeição. Não se dão conta de que a grande beleza do amor está em nossa capacidade de amar seres imperfeitos. A caminho da perfeição durante sua viagem pelo planeta. Meu filho é assim, é assado. Talvez, seja por falta desse amor, seja por falta de carinho, seja por falta de estar junto, de você sair com seu filho para passear, para andar de bike, para andar de skate, para conversar, para entrar na linguagem dele. Quantas vezes você já parou para cuidar do seu filho, ou do seu cliente, ou das pessoas que são dentro da tua empresa? Essa é uma maneira minha de cuidar de vocês. Eu paro e cuido. Estou numa ação dessa semana, do curso Natação Infantil, uma explosão de ideias. Eu mando mensagem para as pessoas. Aqui, professor Caio. Mariane, tudo bem? Desculpa o horário. Eu estou realmente aqui, acabei agora a minha aula, e gostaria muito de falar um pouquinho sobre esse produto, do módulo. Então, eu liguei para uma das nossas alunas ontem, eram umas 10h40 da noite, pedi desculpa pelo horário. Ela respondeu aqui, preciso ver o que ela respondeu agora, 9h30 da manhã. Mas cuidar, o olhar agora é para dentro do que a gente já tem. Eu tenho que cuidar do que eu tenho, do que eu conquistei ao longo desses 4 anos. Não é hora de captar, de fazer nada novo, de criação, é olhar para dentro, é cuidar das pessoas, e acolher essa imperfeição das pessoas, entender essa imperfeição das pessoas, de amar seres imperfeitos. As pessoas são únicas, ninguém é igual a ninguém. Cada ser humano tem sua peculiaridade. Isso é muito fácil de perceber, mas certamente difícil de aceitar, principalmente nos relacionamentos familiares. Nossos filhos têm a chama do divino dentro de si, mas cada um mantém acesa de determinada maneira, de acordo com sua própria beleza, capacidade de aprendizado e demais características pessoais. No entanto, a tendência dos pais é supervalorizar um dos filhos em função da semelhança com eles próprios, ou porque querem se realizar através dele. Certamente, se a padronização fosse possível, seria mais fácil o relacionamento entre as pessoas, mas também mais pobre, porque a riqueza nasce da diversidade. Olha que louco isso, Certamente, se a padronização fosse possível, seria mais fácil o relacionamento entre as pessoas, mas também mais pobre, porque a riqueza nasce na diversidade das pessoas serem egoístas, das pessoas serem mais abertas, terem fé, não terem fé, serem gostosas com a vida, desgostosas com a vida, de terem as suas crenças, de terem as suas crenças limitantes, ou
que ela ouviu, né? O que ela veio, o que ela ouviu crescendo, né? Com os pais, com a família, com a avó, com a mãe, com a tia. Qual é a sua história? Fala para mim. Qual é a sua história? Para eu poder atendê-lo com excelência, eu preciso saber a sua história. Quais são as suas imperfeições? Cada um tem sua beleza própria. Às vezes um pai empresário tem maior facilidade de se relacionar com um filho que gosta mais de negócios. O oposto ocorre com um filho que demonstra especial talento para as artes, quando o pai não tem nenhum vínculo com essa área. Geralmente procuramos enquadrar os outros em definições compartimentadas, estanques, fazendo afirmações como fulano é inteligente, cicrano é burro, beltrano é trabalhador, fulano é preguiçoso. Essa atitude põe a perder a beleza e a riqueza do relacionamento entre as pessoas, porque não se consegue admirar o outro em sua plenitude. Quem é você? Rótulo é bom para bebidas, alimentos, roupas, coisas. Ele permite identificar e saber o que se está comprando. Mas para as pessoas, não. Tem um mundo lá fora. Quando conversar com seus filhos, funcionários, pais, amigos, lembre-se, eles não são iguais. Se for necessário, estabeleça regras de comportamento, mas procure entendê-los como seres únicos e especiais. Há pessoas para as quais basta dizer uma frase que as coisas funcionam bem. Outras precisam de um tempo maior, de uma abordagem diferente, de um tratamento apropriado. Quanto mais você entender a individualidade de cada pessoa, melhor será seu relacionamento com ela. É isso que a gente faz como empresa dentro da Double Age. Entender as pessoas na sua plenitude. Os seres humanos não são como uma floresta de pinheiros, onde todas as árvores são iguais. Na verdade, elas são semelhantes a uma floresta tropical, que tem árvores imensas e pequenas, plantas rasteiras, frutíferas, arbustos e flores. Tenho certeza de que entre as árvores, uma não diz para a outra, eu sou maior do que você, por isso sou melhor. Nenhuma roseira diz para o pinheiro, eu mereço mais atenção do que você, porque produzo flores maravilhosas. Cada um tem uma beleza, seu charme especial. E é pela capacidade de perceber essa diferença entre as pessoas que se conhece um bom líder. O verdadeiro líder é o que sabe admirar as diferenças e aproveitar as peculiaridades para obter melhor resultado. Nas empresas é fundamental formar uma equipe com pessoas que têm diferentes habilidades.